Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais novo projeto, o Ser Podcast Vozes do Sertão Popular. É um projeto financiado pela FAPEMIG em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros e outras instituições mineiras. Nessa primeira temporada, vamos abordar sobre a educação popular no norte de Minas Gerais. Então, prepare-se para ouvir sobre relatos de sonhos, experiências, trabalho coletivo e muito afeto. Vem com a gente! Hoje temos um papo especial com Gildson Queiroz, filho de Antônia, professor, egresso da Unimontes e fundador de um núcleo da Rede Emancipa na cidade de Manga, no coração do velho Chico. Nesse episódio, Gildson nos conta como foi criar um núcleo da Rede Emancipa numa cidade do interior, os desafios de uma educação no sertão e os movimentos sociais. Vem com a gente! Esse episódio foi produzido por Rodrigo Rocha, mestre em História pela Unimontes e bolsista do Ser Popular. Agradecemos pelo financiamento da FAPEMIG, pelo apoio da Unimontes e toda a nossa equipe do Ser Popular, todos os colaboradores que contribuíram nessa temporada. Bom dia, Gil. Bom dia. A gente queria começar te agradecendo pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre um tema que é tão importante, né, que nos atravessa diretamente, que é a educação popular. E para a gente começar, queria que você falasse quem é o Gil, né? Como que você se coloca no mundo? No interior, né, de Minas, tem uma forma de apresentar que é mais propositiva, né? Se me perguntasse lá em Manga, quem é você? Aí eu respondo, eu sou filho de fulano, sou filho de alguém, né? E eu acho que essa é um pouco da minha resposta. Não porque eu estou idealizando alguma coisa sobre mim, mas porque eu acho que é preciso me reconhecer como um ser histórico inserido no mundo. Então eu sou filho e neto, né, de uma família por parte materna de retirantes nordestinos, né? Isso me atravessa a minha família. Minha família veio para morar em Minas Gerais na década de 80, muito aquela história do Carcará, né, da música de Maria Bethânia. E por parte paterna, eu sou filho de uma família que tem origem quilombola. E sou de uma cidade chamada Manga, que é uma cidade de 18 mil habitantes, né, uma cidade que tem um movimento de decréscimo populacional em vez de aumento populacional, que está ali na fronteira com a Bahia e na beira do Rio São Francisco. E o Gildson está inserido nesse universo e sou o que a gente pode chamar de trabalhador da educação, né? Que inclusive é uma palavra que eu gosto muito. Eu tenho tentado reinserir essa palavra, trabalhador, no contexto da minha vida, porque nem servidor nem colaborador me responde quem eu sou. E sou um trabalhador de educação formado em História e que estou aí dentro desse processo de fazer educação, estar na educação já tem algum tempinho. Na educação popular tem quase 10 anos. Ótimo. Você comentou da educação popular, né? A gente não podia deixar de perguntar como que a educação popular chega até você ou você chega até a educação popular? Como que ela atravessa a sua trajetória? A educação popular, ela tem um espaço na minha vida nesse trânsito, né? Eu tenho uma tia, o nome dela é Janaele, e a gente sempre comentando entre famílias sobre isso, e ela fala assim, que quem nasceu em Manga, né? Quem nasceu no interior, tem só o primeiro direito, que é o ir, né? Que a gente tem sempre o direito de ir. Já nascemos meio que predestinados a esse lugar do ir. Então, nesse movimento de sair de Manga e entrar em contato com Montes Claros, na Universidade Estadual de Montes Claros, eu tenho contato com a educação popular a partir do movimento da Rede Emancipa, né? Do qual eu fui apresentado em meados de 2015. E esse processo se amplia em 2017, né? Como uma pessoa que veio do interior, que veio de uma cidade muito pequena, né? E vem para a cidade um pouco maior, naquela época, uma cidade extremamente grande para mim, eu tinha vários desafios, né?
tanto a questão de estar longe da minha família, ter que sobreviver nessa cidade, como também questões ligadas à sobrevivência mesmo financeira. E em 2017, eu tenho um adoecimento mental, né? Eu passo por um profundo adoecimento mental, né? Que eu comecei a me tratar em 2016, sou obrigado a desistir da universidade após algumas questões que se piorou, que se agravou nesse processo. Também era ano do governo Temer, né, em 2017, há um processo ali, mais ou menos no final de 2017, onde o PIBID, que era a minha fonte de renda principal, né, quer dizer, a minha única fonte de renda, ela é suspensa para ser reformulada em agosto, e aí eu acabo desistindo, trancando o curso, né, e volto para Manga. E nesse processo de voltar para Manga, né, dentro desse profundo adoecimento que eu passava, eu começo a ter contato, eu começo a me movimentar dentro da cidade, né, tentando achar algum significado, assim. Talvez de uma forma muito mais intuitiva do que mesmo teórica, de ter lido do Paulo Freire. Eu já conhecia Freire, mas não profundamente igual hoje. E nesse processo de me movimentar, a gente funda em Manga o Cursinho Popular Velho Chico, que é um cursinho dentro de uma cidade que não tinha universidade, né? E que reuniu logo no primeiro momento meu pai e minha mãe, né? Acho que muito mais também intuitivamente, no sentido de meu filho passou por problemas muito graves mentalmente, né? Eu tive uma situação de acabar tentando suicídio, né? Isso também é uma situação que eu gosto de relatar porque, primeiro, mostrando o que veio depois, né? Mas também porque isso mostra o profundo agravamento da realidade histórica e social que eu passava. E nesse processo, na cozinha da minha casa, né, conversando com minha mãe e meu pai, eles entram nessa jornada. E aí sim, em 2015, eu estava na educação popular, ali dentro da rede Emancipa. Em 2017, aí em diante, eu começo a viver isso 24 horas do meu dia, né, todos os dias do meu ano, e compartilhando isso com meu pai, com a minha mãe, aí depois vem uma série de outras pessoas que vão se agregando. Então, a educação popular, mais do que, né, uma teoria ali que eu li em Paulo Freire, ela foi para mim e tem sido para mim um instrumento mesmo, não só comigo com o outro, mas comigo mesmo, de uma tentativa de me localizar no mundo, de superar essa angústia, essa tristeza que às vezes acompanha a trajetória do que o Freire vai chamar dos oprimidos, né? Então acho que é mais ou menos nesse sentido. Te ouvindo assim, né, eu estava pensando, né, como foi o meu encontro também com a educação popular, que foi através do hip hop. A primeira vez que eu tomei contato com a obra do Paulo Freire foi através do hip hop, do coletivo que a gente tinha na minha cidade e tudo mais, né? E uma coisa que a gente fala muito do hip hop é que o hip hop salva vidas. Vidas de pessoas periféricas ali, muitas vezes, que tá uma vida enfim, muitas vezes sem sentido, passando por crises, crise relacionada à pobreza, desigualdade e tudo mais. E daí você relatou que você conheceu a educação popular, só que também teve seu ingresso ali no curso de História, passou por esse adoecimento. Você acha que seria válido a gente pensar na educação popular por essa perspectiva também de que ela salva vidas? Parece que você viveu um pouco isso, né? Pelo que você está relatando. Com certeza, eu acho que o Freire, lá no livro Pedagogia do Oprimido, logo no início, lá na parte de primeiras palavras, ele vai falar que a educação bancária é necrófita, né? Que ela semeia a morte e não semeia a vida. E eu acho que a educação popular é o contrário, né? Ela semeia a vida, né? Ela é um processo de produção de sentido para a vida. E pensando na minha trajetória pessoal, mas também pensando na trajetória dos pessoais que passaram pela minha vida e das pessoas da minha casa, a educação popular foi extremamente transformadora, né? Sair desse lugar mesmo de necrófito, né? De estar ali a todo momento adiando a morte e passar então a viver essa vida de um lugar que, é claro, continua sendo angustiante, continua sendo desafiador, mas é um lugar que agora tem sentido, né? Porque eu encontro outro e eu vejo no outro um processo que eu também passo e eu vejo no outro empatia que eu posso criar com ele, né? E então, nesse sentido, eu acho que
educação popular e hip hop tem tudo a ver, né? Tanto é que o encontro nosso da educação popular tem sempre sido com o movimento hip hop, né? Com Racionais MCs, com essa Emicida e com essa galera que vem também dialogando ali nos seus espaços, algo que é muito parecido com o que o Freire falava nos seus livros, né? Ô Gil, e aí trazendo para o território de Manga, né? Quando vocês se organizam, né? E lembrando que a educação popular é isso, é o coletivo, né? Então começa com seu pai, com sua mãe, mas aí vão chegando novos companheiros e companheiras, né? E aí vocês vão fundar o Cursinho Popular Velho Chico, né? Se você pudesse falar um pouquinho como foi esse processo, né? Pelo que eu conheço, né, dessa história, primeiro tem uma parceria com a prefeitura, depois vocês conseguem um pouco mais de autonomia. Se você puder resgatar um pouquinho desse processo para a gente? Primeiro que tem esse lugar, né? O cursinho nasce dessa minha angústia de chegar na universidade, depois ter que desistir, né, trancar o curso, e também essa minha angústia de ver a cidade sem oportunidade com relação aos mais jovens, né? Um processo que eu vivenciei muito, muito fortemente. E aí, em 2017 para 2018, a primeira não era para ser um movimento de educação popular, né? Na verdade, surgiu a ideia de a gente ter um cursinho público municipal, né? Não era a proposta ser um cursinho popular, né, de base de educação popular, pensado como educação popular e como movimento social. Então eu começo a movimentar, no princípio era eu mesmo, assim, movimentar, sair nas escolas da cidade, estaduais, que ofertavam ensino médio, falando disso, né, falando da possibilidade da gente conseguir isso. Me articulo com uma vereadora, né, que é a Cacília, para que essa proposta seja apresentada dentro da Câmara, e nesse processo ela é apresentada, ela é aprovada, mas não é acatada pelo Executivo, né? Mas gera um debate, né? Então foram muitos encontros que foram sendo feitos a partir dessa movimentação de criar um cursinho popular municipal na cidade. E aí alunos, estudantes, servidores públicos da prefeitura, professores começam então a pensar junto comigo esse processo. E a partir dessa recusa da prefeitura, né, de não temos condições, sempre o discurso financeiro, né, com relação à gestão pública, não temos condições de ter um cursinho na cidade. Então a gente fala, então vamos criar um cursinho popular, né, vamos fazer um cursinho popular. E desde o princípio esse processo é muito desafiador. Por quê? A gente está falando de uma cidade que não tem universidade, né, a universidade pública mais próxima é o IFNMG de Januária ou a Unimontes aqui em Montes Claros. Então, a gente está falando de dizer para os nossos alunos, quando ele fala assim, eu quero ir na universidade, eu sempre falo, você está falando assim, eu quero ir para a universidade? Então, você está falando assim, eu quero ir embora. É isso que está na sua fala, que é carregada na sua fala. Então, tinha esse desafio. O desafio a gente está falando de uma cidade pequena, em que o professorado, né, está ali muito sobrecarregado das demandas da escola. Então, a ideia de voluntariado, ou mesmo de movimento social, ela está muito distante, porque existe uma precarização muito grande do trabalho. A gente está falando também de discutir isso com a galera que não conhece a universidade, né, que não tem ali o horizonte, muitos não têm um familiar que pode ser referência. Só que aí, nesse processo de construção, tem uma figura que é extremamente importante, que é a professora Ivete Almeida Batista, né? Inclusive faz parte do Ser Popular. Ela sugere que a gente coloque ali as metodologias do EAD, né? Então a gente começa a ter aulas virtuais e presenciais dentro do cursinho. E aí a gente inicia, então, em 2018, em julho de 2018, né? A nossa aula inaugural, com uma turma que foi logo no início muito surpreendente, porque a gente não conseguiu divulgar muito, a gente não tinha recurso para divulgar, e logo na primeira aula tinha mais de 30 alunos, assim. Então mostrou que havia uma demanda da juventude, da cidade, por ocupar a universidade pública, né? E isso nos impactou, porque a gente não tinha essa dimensão de que era tão grande essa demanda, né?
pensando em todas as questões que eu coloquei. E aí o desafio começa, né? Como manter, então, esse projeto funcionando com 80 alunos, né? Com 2 turnos de aula no sábado e um no domingo. Como fazer isso ser possível? Desse início aí que você mostra que primeiro a ideia era um cursinho gratuito, vocês procuram a prefeitura, depois aparece a figura da Ivete ali como alguém que, né, de uma instituição, né, de uma universidade que oferece esse apoio e tudo mais, né? Enfim, como que foi de lá para cá? Enfim, as parcerias que vocês foram estabelecendo, seja com movimentos sociais, seja com instituições, depois teve algum apoio da prefeitura ou de outras figuras, né? Relação com partidos, se você quiser comentar um pouco como que o cursinho ali se situa em relação a esses outros sujeitos, né, coletivos e tudo mais? Essa relação, ela é sempre complexa, né? É, mas eu acho que o que ajudou a gente é que a gente teve desde o início uma, organicidade muito grande entre nós de definir que o centro das discussões seria o cursinho, né? Que seria, e naquela época era cursinho porque ainda estava muito verde para a gente falar de movimento social, né? Então as pessoas não estavam se sentindo fruto de um movimento social, parte de uma militância. Eles estavam ali voluntários no cursinho, voluntários no projeto. Isso também foi um processo pedagógico, né? De cada um descobrindo qual o papel e o que é um movimento social, o que é ser militante. Então tinha esse desafio. Mas a gente sempre conseguiu se organizar muito bem nesse sentido e pensando a realidade material da cidade, né? Quais são as instituições, os sujeitos que a gente pode dialogar e como que vai ser esse diálogo com esses sujeitos, né? De que maneira a gente vai equacionar isso. Inclusive, dentro do cursinho, a gente teve relação logo no início com a prefeitura cedendo espaço. Depois a gente acabou, inclusive, sendo expulso, né? Porque eu acho que pensaram, é um projeto que tem é um problema. Um problema para a gestão, não é uma solução. Não soluciona a questão da falta de cursinho. Cria um problema com relação à criticidade desses alunos com relação à gestão pública. Mas todos os espaços que a gente teve com os sujeitos, né, com a prefeitura, no início foi só a prefeitura, de espaço, havia sempre espaço pedagógico com os alunos, a prefeitura está aqui, o prefeito, a secretária municipal, mas não estão fazendo mais do que está no artigo 5 da Constituição, que é ter o direito. Né? Então, aqui não existe, não existiu, e a gente sempre deixou muito claro para os alunos, relação de barganha. Né? De forma nenhuma a gente vai tolerar uma relação de barganha, é ter o direito. Logo nisso, por exemplo, a gente foi, o cursinho acontece na cidade de Manga, a cidade, Manga é margem esquerda, a cidade da margem direita do Rio São Francisco é a cidade de Matias Cardoso. E logo no início, de uma forma muito espontânea, meu pai trabalhava na escola Dom Bosco, a escola estadual de Matias Cardoso, ele divulgou entre os alunos que haveria um cursinho e, de uma forma muito espontânea, surgiu uma demanda que a gente não esperava, que era alunos dessa escola de Matias Cardoso, né? Então, vieram para se matricular e logo no primeiro momento eles criaram um problema estrutural para a gente, que é como fazer eles virem até a gente, e criaram um grande problema pedagógico para a gente, que é precisamos fazer eles estarem aqui, né? E aí a gente se organizou, né? E organizamos os alunos. A gente falou assim, o direito à educação é de vocês, o cursinho, ele é gratuito e a prefeitura tem que garantir o direito de vocês estarem aqui. E se vocês forem lá pedir, se organizar, eles vão ter que ceder. Fizemos, claro, um trabalho de articulação por trás, mas foram os alunos que foram lá, né, redigimos o ofício para eles, foram lá eles que exigiram um ônibus. Então, durante os primeiros anos, a gente tinha sempre um ônibus de Matias Cardoso que pegava os alunos nos pontos, né, da cidade e levava até a balsa, onde eles atravessavam a balsa e chegava até o local onde era o cursinho. Mas sempre nessa relação assim, de não aceitar barganha, né? Entendendo que o nosso trabalho que a gente estava fazendo também era político. Não havia, nesse sentido, nenhuma relação com nenhum partido, né? Existia uma clareza ideológica do que a gente era, que a gente, inclusive, estava dentro dos nossos princípios. A gente é uma organização anticapitalista que não aceita relação com nenhum grupo de direita que quer atuar
dentro do que a gente não atua, né? A gente defende a educação, a gente defende o direito das pessoas a acessar a educação, a gente entende que a universidade pública é de todo mundo, e a gente não vai atuar com nenhuma dessas forças que são contrárias a isso. Mas com relação a partido, não. Tanto é que há uma multiplicidade muito grande de sujeitos dentro do cursinho, né? Com ideias completamente diferentes uma das outras, né? E que estão unidos para um desejo comum, né? Então, durante esse tempo, teve muita gente de espectros políticos diferentes do meu, por exemplo, que atuaram dentro do Cursinho Popular Velho Chico e foram livres para atuar, né? Porque a gente entende que é importante se organizar, é importante estar ali ocupando aquele espaço. Hoje eu queria pegar o gancho quando você fala, né, que o Rio São Francisco atravessa, inclusive, esses dois territórios, né, Manga e Matias Cardoso. E assim, te conhecendo, né, enquanto meu aluno de História Ambiental, lendo as suas poesias, né, eu sei que o Rio São Francisco te atravessa enquanto uma identidade também, né? Então eu queria entender um pouco, assim, como se deu esse processo de escolha do nome do cursinho e como que realmente isso também compõe o Gil, né, o Rio São Francisco. Eu falei que eu ia me apresentar falando que eu era filho de alguém, neto de alguém, exatamente porque é claro que isso é hoje um processo, quase chegando agora aos 30 anos, de reelaborar. Porque nem essas questões que eu estou comentando aqui, elas não estavam elaboradas lá atrás. Elas eram extremamente intuitivas, passionais, carregadas de emoção, carregadas de um monte de sentimento. E esse processo que agora a gente está conversando é um processo já elaborado, mais elaborado, né? Outras coisas irão surgir nesse processo, né? Mas por parte paterna, e meu pai e meu avô são pescadores, assim. E eu fui ensinado muito cedo o rio. Eu acho que quase todo mundo em Manga não tem como ignorar o rio. O rio é uma entidade que atravessa a cidade e não tem como não se dar conta dele, né? Inclusive, isso elabora uma identidade, que é o que a gente tem reivindicado, que é a identidade barranqueira, né? Então foi muito natural esse processo. Quando chegou o nome do cursinho, eu coloquei um nome assim de provisório, Cursinho Popular Velho Chico, né? Pensando que esse nome depois ia ser mudado. Eu tinha que escrever o projeto, escrevi o projeto para poder dialogar com as pessoas e coloquei esse nome. E as pessoas também aderiram a esse nome. Não tem que ser este nome, o nome do cursinho, né? E o Rio São Francisco, ele é um rio que elabora muita coisa nas margens dele, né? A gente está falando de Manga e Matias Cardoso, de comunidades vazanteiras, né? A gente está falando de comunidades quilombolas, a gente está falando de pescadores artesanais, a gente está falando de comunidades indígenas, né? Como o povo Chacreabá, que também tem conexão com esse rio. E desde menino, o meu avô teve essa relação muito próxima. A minha família paterna, principalmente, porque é uma família daquele território, teve uma relação muito grande com aquele rio. Então, o lazer era o rio, o comer era o rio, né? Então, o beber era o rio e também a cultura era o rio, né? Tem até na minha camisa aqui, que é a carranca, né? Era um símbolo que acompanhou a minha família paterna desde sempre. Quando criança, eu tinha ao mesmo tempo que um fascínio e um medo, né? Um objeto muito estranho ali no meio da sala, né? Assim que chegava na sala da casa dos meus avós, tinha a carranca lá. Então, e ao mesmo tempo havia um fascínio. E à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo o que era aquela carranca, o que era aquele rio. Também pensando nas fronteiras que o rio colocava pra gente, né? Os discursos sobre ponte, os discursos sobre asfalto, né? Que parte de uma necessidade das pessoas de se locomover, mas também tem uma raiz de desconexão com o rio, né? Quase como um projeto mesmo capitalista de morte do rio, né? Enquanto espaço de mobilidade. E nesse lugar foi se elaborando. Hoje, enquanto pessoa, o rio é quase como se fosse um sujeito mesmo, assim, para mim. Tá na minha poesia. Eu tento até tirar isso um pouco, às vezes eu não consigo, né? Vem sempre, tá na minha religiosidade, vem sempre também. E no cursinho isso esteve sempre presente. A gente elaborou ano passado um festival. O primeiro nome do festival, quando a gente foi escolher, era Sons da Água. Sons d'Água. Aí eu não gostava desse nome, porque eu achava que ele
Ele acabava limitando o que era o festival, né? Aí depois fomos elaborar o nome. Aí o nome virou Festival Vazante, né? Os espaços do que a gente elaborou tinha a ver com o Rio. Isso nos levou até pessoas, né? A encontros. Então, ao decidir que o cursinho seria Popular Velho Chico, lá em 2018, a gente fez uma aliança com o seu Manuel Carranca, que a gente nem sabia que ia se tornar uma aliança, né? Pegamos na aula inaugural, a decoração era a carranca do meu avô, do meu avô lá, essa carranca que eu falei, que tinha tem quase mais velho que eu essa carranca. Pegamos materiais de pesca, né, do meu avô, as tarrafas que ele mesmo fez, as redes que ele mesmo fez, e decoramos. Daquilo ali, depois a gente ficou pensando, quem é que fez essa carranca? Eu já conhecia, mas eu não conhecia a história. E aí nos conectamos com o seu Manuel Carranca. Então, pedagogicamente, a gente teve espaços sobre o seu Manuel Carranca. Então, a decisão do nome foi nos conectando com essa história da cidade. E não foi um processo realmente elaborado, assim. É claro que existia todas essas leituras da disciplina de Barba História Ambiental, havia todas essas leituras das questões decoloniais, todas as leituras do Paulo Freire, havia, né? Mas havia uma coisa intuitiva da gente com o Rio e que a gente foi se conectando nesse processo, quase construindo uma historiografia da cidade a partir do cursinho, né? Então, os espaços pedagógicos também foram se organizando em volta do Rio, né? Pensando o Rio. Queria aproveitar, posso? Manda. Que quando você fala todas as questões assim do território que vai acontecendo de uma forma muito natural, eu fiquei me lembrando também da relevância do círculo de cultura, né? E assim, também muito por conta do trabalho que o Rodrigo desenvolveu com vocês, né? Da dissertação de mestrado dele. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Quando vocês pensam essa educação popular e que vocês trazem temas que realmente atravessam essa população, né? Então, como que se dá, assim, esse processo mesmo da escolha das temáticas, né? Como que era a dinâmica dos círculos? O Emancipa e o Freire, inclusive, eu participei de uma formação em 2022 com o Maurício, que é um grande nome do que foi o Emancipa, né? E aí, o Maurício dizia assim, ele me trouxe para mim, né? Essa informação, para mim que todo mundo estava lá. Os círculos do Emancipa, na verdade, não são inspirados no Círculo de Cultura do Paulo Freire. São inspirados nos círculos zapatistas. E para mim isso foi, tipo, uma explosão na cabeça, né? Do que meu Deus do céu, eu nunca pensava que a inspiração não teria sido Freire. E esse lugar do intuitivo, o círculo sempre nesse lugar do intuitivo. Em Manga, a gente teve um momento de diálogo ali, eu não sei se foi na aula inaugural ou em algum outro momento, de conversa, porque a gente ficava o dia todo no cursinho, começava às 8, terminava às 6, então era o tempo todo dedicado àquele trabalho ali, almoçava ali, organizava com os alunos ali, e uma aluna falou que nunca tinha ido em Matias Cardoso, e Matias Cardoso é a cidade, como eu disse, margem direita do Rio. Se você quer ir em Matias Cardoso, é atravessar uma balsa e chegar na cidade. Você não vai chegar diretamente na cidade, você vai chegar no porto, você vai andar mais uns 6 quilômetros e dá para ir a pé se você quiser, ou de bicicleta, né? Se você realmente quiser chegar naquela cidade, você consegue. E pra gente, esse processo foi muito, 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 muito chocante. E aí a gente começou a elaborar uma outra ideia de si, né? Que era repensando esse processo com relação ao território, né? Porque a gente falou assim, como assim? Essa aluna não conhece Matias Cardoso. Que cisão é essa nessa identidade, né? E aí a gente começou a pensar, nossa, a gente tá lidando com alunos que não têm um corte num território apenas. As fronteiras não são só no território, elas estão no imaginário, né? Elas estão muito mais profundo. E aí a gente começa a pensar os círculos como esse lugar de conhecer o território. Então, em 2018, nosso primeiro círculo foi bem ali na semana da mulher afro-caribenha latina, né? E acho que maio, se não me engano. E a gente levou os alunos para Matias Cardoso, exatamente por causa dessa aluna, né? A gente foi para uma comunidade rural onde uma aluna era moradora, chama Lagedão. E lá nesse Lagedão, minha mãe já tinha morado durante anos, eu morei lá. E a gente foi conversar sobre espaço geográfico
com a professora Carla, né, que é uma das coordenadoras e uma grande referência dentro do cursinho, falando sobre como a formação geográfica ali impactava os moradores, né? E minha mãe, como tinha morado lá, ela trouxe essa questão da cultura, por exemplo. Ela tem formação de lajedo, né, formação rachosa de lajedo, e as mulheres, quando ela morava lá, se apropriou do espaço para ser posto de lavar roupa. Então tinha os postos de dona não sei quem, dona Maria, dona Joana, né? E a gente foi dialogar com elas, né? O espaço do feminino, o espaço geográfico e essa relação cultural com o território. Dentro da escola, por exemplo, teve um outro espaço para falar sobre racismo e com uma professora da escola. E voltamos para Matias. E a partir daquele momento a gente decidiu, agora todos os círculos que a gente tiver, ou a maioria deles, vai ser fora da sede, né? Vai ser fora de Manga. Então a gente levou a galera para a reserva de Jacareabá, a gente levou para o Parque Nacional Peruaçu, a gente levou para a Lagoa do Cajueiro, a gente levou para piquenique perto do beiro do rio, entendendo que a gente precisava movimentar os alunos, fazer com que eles transitassem para a gente dar conta do desafio educacional, de ensinar geografia, português, história, porque para a gente não fazia sentido falar de universidade, né, desconectado dessa discussão, porque os alunos não estavam conseguindo imaginar o outro lado do rio. Então, como eles conseguiam imaginar a universidade, imaginar Montes Claros, imaginar Belo Horizonte, né? Você não estava conseguindo imaginar o que era o outro lado do rio, o que era o rio que ele estava vendo ali, o que era o parque que é ali perto dele, né? Então, nesse lugar surge essa necessidade de discutir. E depois, aprofundando em Freire, essa situação ficou mais elaborada, assim. Então, nesse primeiro momento foi mais intuitivo mesmo, a partir dessa aluna que nos mostrou o que era preciso fazer. E depois virou um processo mais teórico, né? Porque o Freire vai falar sobre as situações de conflito, né? Como que a gente, né? Ele vai falar sobre essa educação temática, né? Dos temas geradores e tal. E ele vai falar sobre as situações de conflitos. Então a gente começou a falar, qual o problema aqui da cidade? A cidade sofre com o problema do racismo. Então a gente vai pensar um espaço sobre racismo. Teve uma violência contra uma mulher trans, vamos pensar um espaço sobre LGBTfobia. Está acontecendo situação de racismo religioso, teve até denúncia, vamos construir um espaço sobre racismo religioso, vamos chamar o terreiro aqui para dentro do cursinho para conversar. Depois esse processo se tornou mais elaborado teoricamente, pensando já o Freire, o que ele disse dos temas geradores, situações de conflito. Mas naquela época era aquela aluna disse que não tinha conseguido chegar, nunca tinha visto o outro lado do rio, né? Não tinha visto mais Cardoso, e a gente pensou, não, vamos então elaborar isso. Ótimo. E eu estive pensando, né, na sua fala você deixa muito claro como a educação popular, assim como a gente conhece, ela é mesmo um processo, ela é uma construção coletiva e tudo mais, né? Mas no início você relatou disso, né, da sua volta para Manga, o acolhimento ali pela sua família, o envolvimento, né, da sua mãe, e eu lembro muito disso na época, né? A gente estava acompanhando toda, né, a gente já era parceira aqui em Montes Claros, né, tudo mais, na Emancipa aqui. Eu lembro das primeiras conversas que a gente teve sobre educação popular e tudo mais. E daí, quando você voltou para lá e teve esse acolhimento da sua mãe, e eu vi a sua mãe envolvida na educação popular, eu achei uma coisa assim muito. Porque a gente está acostumado aqui, a gente se envolve na educação popular, muitas vezes a gente é solitário, a gente é o único da família envolvido naquilo. Os nossos colegas da graduação muitas vezes não estão envolvidos, eles querem uma outra formação, é a gente ali no movimento social, é uma atuação muitas vezes meio solitária. E como foi para você isso, voltando um pouco, né, naquilo, mas para a gente pensar hoje, não sei ali como você elaborou, mas talvez hoje você elaborando isso, né, a importância da participação da sua mãe, ela já tinha envolvimento com a educação, ou educação popular, enfim, como que isso se deu? E ela continuou depois, ou foi mais nessa época que você estava passando por esse processo de adoecimento, né, que você relatou? Eu acho que só ela para responder quais as motivações dela no início, né? Mas eu acho que o primeiro momento foi a mãe que estava ali, né? Depois nasceu a militante, a grande liderança que minha mãe se tornou dentro da educação e dentro do debate de direitos humanos. Mas acho que primeiro estava a mãe, né? Preocupada com o filho estava ali sofrendo, eu vou ajudar esse menino que está agora se movimentando. Meu pai, da mesma forma, muito mais silencioso, mas também ali presente, discutindo. Mas não havia nem, por parte da minha mãe, nenhuma relação assim com essa discussão da educação popular. Minha mãe é conselheira tutelar, era, né? Hoje ela é professora,
mas era conselheira tutelar, e ela começou a ter esses debates da juventude, chegou para ela a partir do conceito tutelar. Mas nada do que essa movimentação depois tornou ela enquanto sujeito, né? E para mim foi natural ver minha mãe ali. Eu imaginaria que eu ia ver minha mãe ali naquele espaço. Não foi uma surpresa. Depois eu entendi que em Montes Claros eu só estava com a juventude. Eu só sabia, a maior parte era jovens da graduação. Depois eu entendi que estava ligado mais à universidade, não tinha uma universidade ali para poder conectar. E aí não foi só minha mãe e meu pai, depois foram outras pessoas da minha família se conectando, amigos, né? Muito nesse lugar afetivo mesmo, assim. Muito nesse lugar de, talvez, uma dor que quem está em Manga sente e quer sanar, né? De querer ver a cidade de outra forma, de querer falar assim, não, nós somos importantes, né? Então eu não vi de forma antinatural essa presença da minha mãe. É claro que hoje eu reconheço, assim, ela é uma figura que foge um pouco da curva. E ela continuou, né? Na verdade, ela é figura fundamental. Eu acho que eu não conseguiria ter construído, não conseguiria ter construído o cursinho sem a figura dela. E depois sem a Carla, né? Que é a professora de geografia e coordenadora do cursinho, que também surgiu de uma forma muito natural. E isso foi muito transformador da minha casa. A minha casa, que naquela época era uma casa muito simples, hoje não é mais assim, né? A gente conseguiu organizá-la melhor, mas muito simples, virou um centro, um espaço de troca o tempo inteiro, de pessoas chegando, querendo, até um espaço disputado politicamente, né? Que é a partir do momento que a gente se consolidou, as pessoas começaram a olhar a gente, eles conseguem mobilizar, né? Então vamos tentar convencê-lo de alguma forma, bora barganhar, vai que eles aceitam. E virou um espaço a minha casa, ainda é esse espaço de troca, assim, de chegantes, né, de pessoas que estão ali na cidade, estão atravessadas por essas coisas, que vieram de outro território e querem se mobilizar, de um monte de gente. Então, o que era uma construção ali entre mãe, filho e pai, no início, começou a se ampliar para um território, que é minha casa, né? Que é um espaço ainda muito hoje de chegada mesmo, assim. E eu acho que nem eu, nem ela, nem o pai elaboramos isso. Foi quase que um chamado ali, sem querer idealizar essa coisa, mas uma coisa mesmo do território, né? Essa coisa se impondo mesmo como um processo para a gente disputar, né? E ligados muito, muito nesse lugar do afeto, né? Muito nesse lugar do afeto. E não é que não tenha raiva no meio, né? Os afetos, eles são permeados por isso, né? Por gritos, vamos fazer. E tá muito, a minha relação com a minha mãe tá muito nesse lugar também, né? Mãe e filho se movimentando, então, mas muito ligado e conectado nessa vontade, né? Esse desejo. Hoje minha mãe não tá na educação popular, eu não tô na educação popular para me salvar necessariamente, e nem ela tá para me salvar. Estamos os dois conectados para pensar direitos humanos, para pensar a cidade, para pensar as questões da cidade. Então, deslocou a preocupação que eu acho que na época inicial era preciso viver e eu preciso salvar meu filho, né? Se deslocou. Eu acho que essa capacidade que a educação popular tem de deslocar as raivas, as angústias, os atravessamentos para outros lugares, né? E eu observo muito isso nessa relação que eu tive com ela. E ela se tornou uma grande liderança, né? Virou... No início ela era a mãe do Gil, eu acho que é o contrário agora. Agora o filho da Antônia. Né? Acho que virou mais esse lugar com ela. Eu fico muito feliz de ouvir, né? Você sabe como a luta das mulheres, para mim, é tão significativa, me toca, né? Então, acho que foi muito bom o Roger ter tocado nesse assunto, que eu queria ouvir o nome da Antônia aqui. Eu sei que a importância tanto do carisma quanto da força dela, né, pro movimento de vocês. E o tempo inteiro que você está comentando, respondendo o que a gente está colocando, você fala em movimento, como vocês se movimentam na cidade. E aí eu me lembro do movimento do Rio, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse movimento mesmo, porque as circunstâncias, né, fez com que vocês precisassem mudar, né? Então vocês partem de uma tentativa de articulação com a prefeitura, vocês caminham para uma educação popular, vocês vão pensando no caminho as metodologias, fugindo de uma educação bancária, pensando
o pensamento crítico, né? E aí, no fim, o movimento de vocês, né, acaba deixando um pouco a ideia de cursinho e vai mais para uma pegada cultural. Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse deslocamento. Esse processo, ele é agridoce. O que é agridoce? Em 2018, nós tínhamos uma turma que era surreal, sim. Eu fico pensando como a gente era louco, porque a gente ficava sábado o dia inteiro e domingo. Isso significava 3 merendas, né? E eram os alunos que organizavam. A gente já comeu cuscuz, já comeu melancia, já comeu de tudo, biscoito. Era eles que se organizavam e a gente só apoiava, né? Às vezes faltava alguma coisa, a gente ia dar um jeito de comprar, se mobilizar para conseguir, mas era sempre eles. Em 2019, a gente tem de novo um. Eu já não estou em Manga, por exemplo, eu volto para a universidade para concluir o curso. E a Antônia e a Carla continuam tocando de lá, e eu só aqui apoiando na parte de estruturação pedagógica mais formal, né? A parte de estar lá todo dia, no sábado e no domingo, elas passam a exercer. E aí, a gente começa a sentir, talvez um sintoma que a gente ainda precisa, enquanto educadores populares, parar para poder dialogar sobre esse sintoma. A gente começa a sentir uma outra perspectiva daquela galera que estava ali com relação à universidade e com relação a futuro, sonho, trabalho. Em 2019 a gente termina, a Antônia e a Carla até um pouco frustrado, né? Assim, porque eu acho que com essa visão de 2018, dessa organização que a gente conseguiu dar. Em 2020 vem pandemia, em 2021 a gente também não funciona, em 2022 a gente volta com o cursinho. E novamente esse sintoma aparece, né? E aí a evasão, que a gente não era um problema nosso, né? E que é um problema às vezes dos cursinhos populares, começa a aparecer pra gente. A gente começou a gente tinha 100 alunos no início, né? De Matias e Manga, e essa evasão começou a pesar pra gente. E a gente começou a elaborar sobre isso, né? Foi, inclusive, fruto de várias discussões entre nós, se a gente ia continuar ou não com o cursinho. Eu sinto que... E por que agridoce? Porque eu acho que a gente está vivendo uma crise humanitária gigantesca, né? A gente está vivendo mais uma crise do capitalismo, e isso tem afetado muito a juventude, né? E isso não é um processo intuitivo, é um processo ideológico que está sendo aplicado nas nossas escolas, né? Ao novo ensino médio, é isso. E a juventude tem perdido essa perspectiva da universidade cada vez mais, né? Numa sala que você perguntava, quem quer fazer universidade? A maioria, mesmo que ela não quisesse, ela levantava a mão e falava um curso que vem na cabeça dele, medicina, direito, engenharia. E a gente começou a perceber que isso tem mudado, né? Isso tem se transformado, e inclusive tem nos assustado, né? Porque a gente está vendo que foi uma conquista acessar a universidade pública, e de repente os filhos da classe trabalhadora estão começando a pensar, não quero universidade pública, vou pensar no empreender, vou pensar em outras coisas. Isso é um problema grave que a gente ainda vai ter que lidar. E isso foi mudando para a gente, a nossa perspectiva. E esses problemas que eu coloquei também ficaram mais pesados, né? A falta de professor, né? Eu já cheguei a dar aula o dia todo, né? Então, começou a ficar pesado para a gente. Ao mesmo tempo que tinha um outro sintoma dentro da cidade que a gente foi percebendo. Primeiro porque com Freire não dá para falar de educação sem falar de cultura, né? Não tem como ignorar a cultura popular, cultura, para falar de educação popular, né? Não dá para poder fazer educação popular sem falar de cultura. Então isso sempre estava no nosso calendário do cursinho. Vamos encerrar no final do ano com um festival. Né? Vamos encerrar no final do ano com um festival. A gente nunca conseguia, porque era 3 turnos de aula, sempre chegava 2, 3... machucou. 2, 3 círculos itinerantes. Então a gente não conseguia fazer isso acontecer. Quando chegou em 2023, 2022, a gente começou a pensar, vamos... Não, na verdade antes, a gente começou a caminhar com os grupos culturais que tinha, Matos do Rei,
seu Manuel, começando a visitar ele periodicamente, ver o que era possível fazer com ele, frequentar e ver o rei. A gente foi começando a reconhecer quais são as práticas culturais da cidade. Ao mesmo tempo que havia um sintoma para as pessoas, que era o sintoma do... A cidade não tem cultura. A cidade não tem cultura. Manga é uma cidade sem cultura. Manga é uma cidade sem cultura. E a gente via isso, né? Na verdade, a gente via uma cidade que, até onde eu sabia, era a quinta cidade com o maior número de comunidade quilombola titulada, né? Que são 11. Grupos de reizado, samba de chula, que eu não vejo em quase lugar nenhum. São Gonçalo, uma série de práticas culturais ali potentes, fortes, sobretudo na zona rural. E todo mundo dizendo, Manga é uma cidade sem cultura. Aí virou o desafio pedagógico nosso, provar que a cidade, na verdade, é uma cidade sem política para a cultura, o que é diferente de falar que é uma cidade sem cultura, né? Então a gente começa a mobilizar em 2022, a partir disso, se organizar, né, conhecer quem eram os agentes que estavam produzindo cultura no território, quais eram os problemas, estudando as políticas públicas de cultura que a gente começa a ter acesso, como a Aldir Blanc, né, e a Lei Paulo Gustavo, como isso podia ser usado, esse financiamento, que é uma conquista de nós todos, mas dos trabalhadores da cultura, como isso podia ser usado para poder organizar o território, para fazer valer aquilo que a gente está falando de educação popular. E aí a gente começa, né, organizar cinema, isso sem recurso nenhum, né? O cursinho acontecia no sábado, aí já virou só um dia de cursinho, os 2 turnos. Na segunda tinha aula de capoeira, na quarta tinha aula de dança afro, na sexta tinha forró, e no sábado, após o cursinho, tinha cinema. Não sei, se você perguntar como a gente conseguia fazer, eu também não sei. Acho que nós somos megalomaníacos, falamos, bora fazer, então fala, bora! E não pensa quanto de esforço físico, quanto de estrutura isso era possível. Inclusive, nossos espaços de cinema era um data show emprestado de um diretor que eu tenho muito carinho, que é o Luciano Andrade. Um som adaptado lá de casa, velho, muito velho. E a gente para, inclusive, de fazer o cinema porque o som pifa, assim. Para de funcionar, o data show começa a esquentar. Aí a gente para de fazer o cinema. Mas isso aí serviu pra gente perceber a sede que nós tínhamos de organizar espaços culturais. E aí, em 2023, isso vira a nossa proposta. A gente não abandona o cursinho, na verdade, a gente pautou uma proposta pedagógica, que foi o Cinema e Enem. Então, a gente passa a discutir, então, essas questões pedagógicas de cinema do cinema, o Enem no cinema, pensando o cinema. E aí a gente organiza. O Cine Carranca, Inácio Cine Carranca, que é um coletivo de cinema, e que é outra coisa absurda, né? No sentido de, como assim fazer um coletivo de cinema acontecer numa cidade que não tem cinema? De novo, a gente pautando um absurdo, né? Criando chão, onde nem tem chão. Então, a gente começa a se organizar nesse lugar da cultura, né? Fundamos uma associação em 2023 também, chamada Associação de Educação e Cultura Popular Águas do Velho Chico. De novo, essas águas, de novo, esse Velho Chico. Parece que a gente não consegue se desconectar disso. E então a gente começa a se conectar mais com a cidade. Era também uma estratégia nossa, porque o cursinho a gente falava assim, a nossa sala mais maravilhosa, os alunos mais engajados, se eles derem certo, o que seria dar certo, né? Se eles passarem no vestibular, né, eles vão embora. O que a gente vai fazer? A gente formou, a gente criou, a gente mobilizou, a gente, né, trabalhou ali, a gente deu aquela figura e ela vai para outro lugar. Como fazer, então, para renovar as pessoas que estão no cursinho? Sempre no final do ano, eu, Carla, Antônio e Emerson se olhando. Meu Deus, mas tem que ter mais gente com a gente, né? Trabalhar na cultura popular nos fez ter outras pessoas. Então, pessoas da cidade, mais velhas, né? Dona de casa, né? Porque talvez a dona de casa fala, não tenho nada pra fazer no cursinho, apesar que tinha coisa pra fazer no cursinho. Mas na cultura ela fala assim, não, isso aí eu sei, eu conheço. A minha avó dançava reis. A minha tia tem um reis, né? A minha avó dançava São Gonçalo. Meu tio tem um São Gonçalo. Então as pessoas começam a se reconhecer. Foi também uma estratégia nossa de conseguir mobilizar mais pessoas, né? De trazer mais pessoas para poder discutir. Quem sabia que, quando a gente está falando de vestibular, a gente está quase sempre falando para a juventude, né? Infelizmente, né? E quando a gente está falando de cultura, não. A gente está falando para os idosos, a gente está falando para a juventude, a gente está falando para a dona de casa, para o professor,
a gente atinge um público maior, a gente mobiliza mais gente. Então também foi uma estratégia que a gente traçou de precisamos renovar esse grupo de pessoas para que esse trabalho ele não acabe, né? Ele seja ampliado. E foi o que a gente fez a partir da cultura. E é o que a gente tem feito mais efetivamente nos últimos anos. Disso, você quer complementar alguma pergunta para ele? É porque a minha pergunta tem a ver com esse momento anterior, quando vocês estavam atuando muito mais voltado para um cursinho mesmo, né, preparatório, para, né, os processos seletivos e tudo mais, né? A minha pergunta tem a ver um pouco com o dilema que eu vivi, né, atuando na educação popular quando eu comecei, né, na época de graduação ainda, e eu ingressei num cursinho popular que, na verdade, tinha parceria com a universidade, né? Então, a gente não era voluntário, a gente recebia uma bolsa e tudo mais, enfim. Daí, a gente recebia muitos... como a gente não era voluntário, nem todos ali eram adeptos da educação popular. Então, a gente tinha o desafio dos educadores, estão ali, mas estão por causa da bolsa. E entre os estudantes, o meu dilema, então, eu tinha um dilema de construir a educação popular com alguém que não é muito adepto da educação popular, ele está ali por causa da bolsa. E entre os educandos, entre os estudantes, aqueles que procuraram, que daí é um pouco diferente do que você me relatou aqui, né, de nem todos estavam ali, como não tem uma universidade na cidade, né, se tiver que trabalhar essa ideia é muito com os estudantes até também, olha, né, enfim, você vai fazer um processo seletivo para ir para Unimontes, mas é outra cidade, enfim, despertar esse sonho talvez em alguns estudantes que ali estavam, né? Mas no nosso caso, não, todos que estavam ali, na verdade, estavam fazendo o cursinho com a gente porque queria ingressar na UFV, Universidade Federal de Viçosa, né? Já tinha essa parceria com a UFV, inclusive. E daí meu dilema era o quê? Eles chegavam ali para fazer um cursinho que eles achavam um cursinho da universidade preparando para o processo seletivo da UFV. A gente tinha essa dificuldade justamente de se desvincular um pouco. Olha, a gente tem essa parceria, mas a gente é um movimento social de educação popular, então não é só um preparativo para o processo de seleção. A gente quer trabalhar outras questões aqui com vocês. Daí a gente tinha esse dilema, muita evasão que acontecia, e a gente sempre tinha a avaliação no final do ano, é isso, nossa, como a gente lidar com isso, pedagogicamente, tudo mais, conciliar essas duas coisas. Eu lembro que o meu trabalho final de licenciatura foi refletindo sobre esse dilema que nós enfrentávamos, né, e eu como professor de história também, e até nas minhas aulas, olha, eu tenho que preparar aquele estudante que está ali, ele está ali com esse objetivo. E esse objetivo mais amplo, mais da transformação social é nosso. Como a gente tornar deles também esse objetivo, né? Enfim, como eles comprar essa ideia nossa e de modo natural, digamos assim, não comprar a ideia de modo doutrinário, né, da gente chegar lá e transpor esse nosso objetivo para ele, mas se envolver, como ele despertar esse interesse também, ele vê da importância, né, dele pensar no seu ingresso individual na universidade, mas ele começar a pensar no coletivo também, uma transformação social mais ampla. A gente viveu esse dilema e queria ouvir um pouquinho de vocês, vocês tiveram isso, como vocês se organizavam, né? Você falou muito do círculo de cultura. Vocês tinham esses componentes curriculares tradicionais também, aula de história, enfim, eu vi esse dia a dia ali de vocês, como que você pensava a sua aula de história, lidando com essas duas coisas, né? Esse dilema, vocês enfrentaram isso? Perfeito. Tem um aluno do curso de História da Unimontes, quando ele é Pedro. Não sei se vocês já conheceram o Pedro. O Pedro está no Sertão História, eu acho, né? Que é aquele projeto de pesquisa maravilhoso. O Pedro é de Matias e ele foi aluno do Cursinho Popular Velho Chico. Foi meu aluno no cursinho. E Pedro, ele não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Ele virou uma referência, assim, de reflexão sobre isso. Que era o seguinte: na nossa formação de fala assim, ó, a gente teve o sucesso que a educação bancária diz que é o sucesso pedagógico, né? Que é fazer com que aquele aluno passe no vestibular, né? Isso é o que os cursinhos particulares vendem, colocam nos banhos. Não sei quantos aprovados no vestibular, primeiro lugar em medicina, segundo, né? Licenciatura em história. Eu passei em primeiro lugar em geral em história na época que eu passei. Aí minha tia falou assim: você vai pro banner. Eu falei: não, tia, licenciatura em história, eu não vou pro banner. Né? Não é a perspectiva dessa galera, né? E a gente falava, eu refletia muito com a galera assim, ó, a gente teve sucesso pedagógico com o Pedro, e que também é parte da escola, né? E é parte dele também. Mas se o Pedro não se engajar lá na universidade, politicamente falando, né, com os problemas que a gente discutiu aqui, o Pedro não pode ser um exemplo de sucesso para nós. Ele não pode ser, porque senão a gente se torna a educação bancária, né? Porque o que é o sucesso do aluno, né,
que está no cursinho popular, né? É esse aluno que se desperta, né? Esse estudante, esse jovem que se desperta para as questões práticas e políticas da vida, né? E a gente não faz cursinho para os que passam, né? E todos os outros que não vão passar, né? Essa não é uma preocupação que nenhum cursinho particular tem que ter, né? Pelo contrário, não passar é mais um semestre, mais um ano de mensalidade, mas é uma preocupação nossa, porque a gente sabe que o número de estudantes pobres, né, de periferia, que conseguem passar na universidade, ele é muito baixo ainda, né? Ele ainda é muito pequeno. Então a gente não pode fazer cursinho para os que passam. É claro que a gente preparava a nossa aula, a gente pensava os nossos espaços, pensando em qualidade, porque a gente não pode abandonar essa educação popular, rigor teórico, né, que o Freire vai falar. A gente não pode abandonar isso no nosso planejamento, mas a gente estava pensando também, e aí? E todos os outros que não vão passar? O que a gente vai deixar para esses alunos que não vão passar? E a gente viveu isso dentro da escola, talvez menos, porque a todo momento a gente se anunciava como movimento social, como educação popular. Isso estava claro, os alunos sabiam o que eles iam esperar ali. A gente teve problemas ao abordar alguns assuntos. Eu lembro problemas que foram, inclusive, de ordem pedagógica. A gente podia ter planejado melhor aquele espaço, mas também tinha a ver com outras coisas que a gente não conseguia nem planejar. A gente teve um espaço em 2023, que a gente convidou um terreiro para dentro de um salão paroquial, que era o espaço que nos tinha cedido naquela época, para falar sobre intolerância e racismo religioso, né? E vários alunos começaram a sair do grupo e sair do espaço porque elas não queriam estudar ali. Faltou, talvez nosso, deixar claro que o aluno que passa, né, aquele aluno que passa em medicina, aquele aluno que faz a escola particular, ele tem acesso às discussões, né? Ele aprende as discussões, ele aprende o autor que ele vai usar na redação do Enem para abordar esse tema, né? De forma, claro, utilitária. O filósofo ali vira só uma citação, né? O pensamento ali vira só utilitário para fazer a redação, mas ele aprende a lidar com aquilo ali. E que eu, quanto professor, não posso me abster de lidar com aquilo ali, porque ele está dentro da matriz de currículo do Enem. Essas discussões estão dentro da matriz curricular do Enem. Mas a gente teve esse problema. E eu acho que é parte, se toda a questão do voluntariado, eu queria falar sobre isso. É um outro desafio também pedagógico de educação popular, né? Inclusive eu falo assim, gente, educação popular, a educação popular freiriana, que é a que eu sigo, ela tem uma perspectiva radical. Inclusive o Freire vai falar que a educação popular são para os radicais. Ele vai diferenciar radical e sectário. Ele fala, são para os radicais. Ele fala cristãos e marxistas que tiverem, ele inclusive acha maravilhoso, ele fala cristãos e marxistas, né? Que tiverem ali uma perspectiva radical de mudança, de transformação, vai conseguir ler Pedagogia do Oprimido, por mais que discorde. Agora, os sectários, não. E a minha preocupação com o voluntariado dentro da educação popular sempre foi muito grande, porque isso tira o caráter radical da educação popular e vira aquela coisa da caridade que o Freire vai falar e que não é próprio de uma educação que supera a opressão. Pelo contrário, ela equaliza, né, o oprimido e o opressor. E essas questões são as que atravessam. E pensando nos territórios, a primeira aproximação das pessoas vai ser uma perspectiva mesmo voluntarista, né, de se apresentar ali como serviço, como algo a ser prestado. E é parte da educação popular esse trabalho de politizar esse processo, mostrar que tanto aquela pessoa que está ali, como o aluno, né, tanto o voluntário como o aluno, eles estão vivendo esse mesmo processo, né, que é o esvaziamento político dos nossos processos de representação pedagógicos, dos nossos processos de elaboração de mundo. E dentro da educação popular, dentro do cursinho, isso se atravessa. Mas eu acho que, por não ter nada, nós éramos os únicos, isso atuava em nosso favor, isso era muito bom. E a gente sempre usava isso. A gente sabia que a gente podia arriscar um pouco mais, porque a gente era o que tinha, e sendo o que tinha, vamos arriscar. E não vamos negar para os nossos alunos a possibilidade de serem críticos, né? A gente não pode ter medo. A gente fez em 2018 um espaço chamado Cerrado contra o Fascismo. Era a eleição de Bolsonaro, né? Em 2018, e a gente falou, não, vamos levar esses meninos lá para o Parque Nacional Peruaçu, porque a gente vai discutir política ambiental com eles,
o desmonte da política ambiental que Bolsonaro está propondo, e vamos levar lá, ó, o Parque Nacional Peruaçu, o que vocês estão achando do Parque Nacional Peruaçu? E discutimos lá dentro do Parque Nacional Peruaçu a política, primeiro, toda a questão geográfica, né? Formações rochosas, né? Toda a questão geográfica, entrei com a parte de história, pinturas rupestres, né? Formação da humanidade, as teorias de formação, sobre a formação da humanidade, e depois a parte política. E aí, vocês acharam o quê? Lindo, né? Pois é, o projeto político do Bolsonaro é contra isso aqui. Tá vendo esse MIBio? Tá vendo aqui, que tá aqui na janela? Tem um projeto de desmonte disso aqui. Como vai ficar esse parque, que é algo muito importante para a gente, sem os incentivos, né? Sem uma política voltada à preservação? Então, eu acho que é possível, né, fazer isso. É claro que isso exige energia, esperança, perseverança e coragem, né? Eu acho que às vezes a gente se ressente de fazer com medo do abandono, né, da evasão. Mas eu acho que com coragem a gente consegue levar as coisas de um modo mais efetivo. Acho que a gente já tá num tempo, né, Gil, que se a gente pudesse, a gente consegue o dia inteiro, né? Mas acho que a gente conseguiu, assim, traçar, né, acho que as linhas principais dessa trajetória sua, né, articulado com a educação popular. E aí o que você mostra pra gente são muitos desafios e conquistas também, né? Aí eu acho que pra gente encerrando, eu queria que você comentasse, né, como você enxerga hoje, né, nesse cenário bastante complexo que a gente vive, né, os principais desafios da educação popular, mas também, né, as suas potencialidades. E também fica muita vontade, né, para comentar algo que a gente deixou de contemplar. Primeiro que o Racionais MCs tem um discurso, acho que foi em 2018, né? Inclusive a gente sempre usa isso, que é volta para a base, né? Volta para a base e vai procurar saber. E é legal essa parte do volta para a base, porque direciona o lugar onde tem que ir, e não é vai dizer o que tem que ser, é vai procurar saber. Isso é um processo de deslocamento de educação popular, né? Que direciona o território e depois direciona como você tratar o conhecimento, né? Volta para a base, o território é esse, vai procurar saber, vai aprender, não é vai ensinar, né? E a educação popular, o próprio Freire fala que não existe projeto radical nenhum que pode sobreviver, que pode avançar sem ter um projeto de educação popular. Não tem como sobreviver sem ter como perspectiva a educação popular, né? A gente não vai vencer o bolsonarismo, a gente não vai vencer a extrema-direita, o fascismo, superar o racismo, superar o machismo, sem ter um projeto de educação popular. Então, primeiro coloca para a gente a prioridade, né? A gente devia estar todo mundo mobilizando para fazer de piquete, assim, novos espaços de educação popular. Isso devia ser a prioridade, né? Número 1, né? Voltar para a base e procurar saber. Até porque existe uma relação que é própria das esquerdas, né? Pós-década de 80, 70 em diante, que é a ideia de que é possível disputar a realidade, é possível vencer fascismo, é possível vencer nazismo, é possível superar disputando a institucionalidade, né? Então, o projeto da esquerda, o projeto progressista virou fazer campanha, né? E eu estou longe de achar que esse é o resultado, essa é a equação que vai resolver nosso problema, porque isso transforma as coisas num problema muito maior, né? Que é o abandono que a gente está vendo hoje do trabalho de base, né? Agora a gente está tendo o processo das escolas cívico-militares, e a gente não consegue debater isso com os estudantes, porque não tem ninguém organizando os grêmios, não tem ninguém organizando os secundaristas, né? E se alguém disser que organiza muito pouco. A prioridade não são os secundaristas, porque os secundaristas ainda não são o modelo de militante que a esquerda quer, que preparada pela universidade, que tem tempo livre, que vai lá e que pode debater e gritar, né, e insuflar. O secundarista não é esse modelo, até porque tem outras equações ali. A gente tem, por exemplo, na nossa classe também, professores, uma dificuldade dos nossos sindicatos, das nossas representações, de também debater isso com os profissionais de educação. A gente não conseguiu debater nenhum dos assuntos, né? As nossas últimas paralisações foram esvaziadas de sentido. Eu acho que não sei nem se as pessoas sabem, virou quase que regular na nossa
nosso calendário, né? Paralisar, voltar, repor, paralisar, repor. E aí também tem a ver com a gente não ter um projeto de educação popular para lidar com os trabalhadores de educação, de não ter os trabalhadores de educação organizados com relação o seu processo de formação histórica enquanto profissionais e os seus direitos. Aí vem um outro desafio, que é uma visão muito arbitrária que a gente tem da realidade, de achar que a vitória da extrema-direita, que essa crise que a gente está sentindo, ela é culpa da igreja evangélica, ela é culpa do povo trabalhador que não sabe, que é conservador. Não, isso também é fruto da nossa incompetência, né? Ou das estratégias que a gente traçou nos últimos 30, 40, 50 anos, que a gente não discute mais com as pessoas. A gente digo, enquanto esquerda, né? Enquanto progressistas, a gente não é referência para quase ninguém, né? Então, como uma pessoa que não é referência dentro do bairro pode discutir qualquer coisa? Ela vai, não, eu sei, não conhece minha quebrada, não conhece meu lugar, não sabe onde anda, não calça o meu chinelo, vem falar comigo, querendo me convencer que o projeto aí é ruim e esse é bom, não vai conseguir. Por isso que a educação popular, ela exige corpo, presença e território. Não dá para fazer nenhuma das coisas nada sem essas três coisas. E aí, então, coloca para a gente esses desafios, né, que a gente está falando de um espaço que poucos movimentos sociais estão disputando. Fazer cursinho dá trabalho. Talvez organizar o DCE, não criticando o movimento estudantil, não dizendo que não é prioridade, é mais fácil, mas abrir um cursinho sábado, garantir merenda, dialogar com o aluno, ficar lá horas e horas e horas, num momento que o tempo nos falta muito e que a gente anda muito cansado, é muito difícil. Mas devia ser a nossa prioridade, os espaços de educação popular. Porque eu acredito, e aí as possibilidades, que a partir da educação popular a gente consegue mobilizar e fazer esse movimento do hip hop, né? Salvar vidas. Porque a gente não salvaguarda um projeto político, a gente salvaguarda os territórios de um projeto político contra eles, né? Que é essa coisa do neócrito da morte, né? Que aí a gente vai falar de necropolítica, enfim. Então, acho que a gente tem um grande desafio, que é, talvez, a dificuldade, hoje em dia, de entender o trabalho de base, a educação popular, como uma estratégia para vencer o fascismo, o nazismo, o machismo, o racismo. E a gente que é educação popular, a gente sabe que isso funciona, né? Por mais que a gente tenha dificuldades, a gente vê funcionando. Quando a gente vê um aluno fazendo o processo de ser aluno e voltando coordenador, a gente sabe que funciona, né? A gente sabe muito bem que isso funciona. E com relação às possibilidades, eu acho que a gente vive um momento que o território está aí, né? A quebrada está faltando muita coisa, a periferia está faltando muita coisa. E eu tenho certeza absoluta que nenhuma periferia vai te dizer não, né? Vai te tratar mal se você quiser construir com ela. Não vai, né? Muito esse lugar do cursinho. Tinha muita gente que nos odiava e nos odeia, mas não pode dizer que nos odeia. O que a gente está fazendo? A gente tem uma pedagogia do exemplo, né? A gente está fazendo, a gente tá ali. Vai falar mal de Antônio e Gilson hoje? Difícil falar, que a gente está ali cotidianamente fazendo. Varre, limpa, carrega peso, descarrega cadeira, dá aula, limpa, carrega peso, faz comida, vai para mim e para cá. Então, essa pedagogia do exemplo, ela arrasta. Freire falava isso, quando ele fala sobre ativistas e militantes, né? A teoria sem prática é verborragia, a prática sem teoria é ativismo, e que a gente tem que se tornar, então, militantes. E quando a gente vê, por exemplo, a uberização do trabalho, que não está só nos pais dos nossos alunos, já está nos nossos alunos, né? Que trabalham aí por nada, para entregar, arriscando a vida. Quando a gente vê cada vez mais os jovens desistindo do sonho da universidade, porque eles acreditam que é possível vencer a partir de si mesmos, quando a gente vê, inclusive brincando hoje sobre CLT, né? Quando a gente vê a periferia votando no Bolsonaro, votando nesse projeto de extrema-direita, a gente tem um campo a ser disputado. Isso não é resultado de um fracasso, né? Então não dá mais para fazer. Isso seria o fatalismo liberal. Pelo contrário, ali é o campo. Então é ali que eu vou
trabalhar. Então a gente tem que pensar a longo prazo como fazer com que isso aconteça, né? Como financiar esses projetos, como ampliar, como formar novos educadores populares, como fazer com que esse projeto realmente avance. E eu acredito que o que o Nego Bispo fala, né, de confluência, né, a gente só vai conseguir fazer isso se for coletivamente, não a partir só de um movimento social, ou Emancipa, ou Confluências, ou qualquer outro projeto social não vai dar conta dessa realidade, não dá para dar conta. Ou MTST ou MST não vai dar conta dessa realidade. A gente só pode fazer isso confluindo juntos, né? Então eu acho que também a educação popular mostra isso pra gente, né? Essa diversidade de pensamento, essa diversidade de trajetórias nos ajuda, e sempre nos ajudou historicamente, a superar os nossos problemas sociais. E eu encerro agradecendo vocês dois, professora Bárbara e professor Roger, dizer que me sinto feliz de estar aqui com vocês. Eu imagino que vocês saibam, mas eu vou falar sobre isso. São duas figuras extremamente importantes no meu processo de formação, né? Isso mostra que o ensinar, né, ele tá aí, a gente nem sabe para onde vai o que a gente ensina às vezes, né? E dizer que o Ser Popular hoje é um espaço muito importante na discussão de educação popular, que imagino que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos vai ser ainda muito maior, e a gente não vai conseguir nem medir o tamanho disso. E queria agradecer esse espaço, dizer que a gente tem muito campo a ser explorado na educação popular, convidar as pessoas para que se organizem dentro do que der, né? Às vezes é lavar uma vasilha no cursinho, ou não no cursinho, né? É organizar uma quadrilha no bairro, limpar a praça, às vezes é só isso. E convidar as pessoas para que aceitem esse desafio de ir para a base e procurar saber, né? Estar com as pessoas cotidianamente e servir no que Freire vai falar de pedagogia do exemplo, né? A esperança só vem da pedagogia do exemplo. E é Eu isso. queria agradecer muito, né, pela partilha, pelo afeto, né? E é tão bom, né, a gente caminhar junto de pessoas que coadunam com a perspectiva de mundo que a gente acredita, né? Então, obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo no final de semana, né, para a gente trocar essa ideia. Eu também gostaria de agradecer, né? E com certeza quem for nos ouvir, né, vai aprender muito com as reflexões que você trouxe, né, o que você compartilhou da experiência lá de vocês, né, os desafios enfrentados, enfim, as possibilidades que vocês encontraram, né? Eu acho que tem muito a nos ensinar, né, para a gente continuar aí caminhando junto em prol dessa construção e coletiva que é a educação popular. E como você disse agora no final, né, e em vários momentos da sua fala, né, tem muitas pessoas que fazem a educação popular sem nem Saber o saber, que faz. sem nem ter a teoria, digamos assim, mas a prática dela é uma prática de educação popular, né? Porque a gente fala de tecnologia ancestral, né? É algo que a gente só está elaborando, a Sim. gente já está fazendo isso tem muitos anos. Com certeza. Então é isso. Valeu mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. É isso. Não corta essa parte, não. Ui, pronto, temos. Aí Rodrigo fala assim, gente, infelizmente a câmera descarregou.